Bom dia, lindezas! Como é que vocês estão? Thaís, bom dia! Rê, bom dia! Que alegria quando eu vi que tu conseguiu entrar. Fiquei muito feliz. Madrugou hoje em Miami, então. Muito bom, muito bom. Muito legal ter a tua energia aqui junto nessa aula ao vivo. Thaís, seja muito bem-vinda. Aos pouquinhos, o pessoal vai chegando, a gente já vai dando início aqui à nossa prática. E conforme o pessoal vai chegando, já vai se acomodando. Recebi algumas mensagens de alguém que ia chegar atrasado, uma outra aluna que estava com o sinal da internet ruim, mas assim a gente vai já entrando no fluxo e na energia da nossa aula de hoje, uma prática muito especial, que é uma aula hoje nessa energia da lua cheia. Então, se vocês perceberem, o nosso laboratório ele está funcionando de acordo com o ciclo lunar. A nossa primeira aula foi lá na lua nova. A lua nova, ela é muito interessante, porque ela não brilha no céu, é aquele período em que o céu não tem lua, né? Então, foi um momento que a gente trabalhou mais essa introspecção, esse retorno para o nosso corpo, voltar para si. E quando a gente fala de lua cheia, a gente está falando da expansão, de mostrar, de colocar luz, de trazer luz para aquilo que a gente deseja manifestar. Só que sempre que a gente tem um espaço com muita luz, o que que tem também? Tem sombra. Não tem como ter luz sem ter sombra. E quando a gente vai trabalhando aspectos mais sutis desses movimentos da natureza, a gente vai prestando atenção e vai percebendo que eles têm um forte impacto na nossa vida, mesmo a gente ignorando eles. E é muito interessante nós, mulheres, se observarmos o nosso ciclo feminino, nós temos o ciclo igualzinho da Lua. Normalmente são 28 dias, onde a gente tem um momento de introspecção maior, quando a gente está na nossa lua nova, que é o momento da nossa menstruação, e mesmo mulheres que não menstruam mais também são cíclicas e continuam tendo esse ciclo mesmo com a lua externa. Quando a gente fala do nosso ciclo menstrual, a nossa lua nova é quando a gente menstrua, que é o nosso casulinho, que a gente fica. Isso aqui ativar o mudo. Hoje eu esqueci de configurar, daí o microfone vem aberto. Então, quando a gente está falando do ciclo menstrual, é isso, né? Então, a gente menstrua, a gente está na nossa lua nova, que é o nosso escurinho, que é o nosso casulo. Quando a gente está no nosso período ovulatório, qual período seria? O da lua cheia. Então, do nosso ciclo, do início do nosso ciclo até a lua cheia, a gente vai passar pela lua crescente, que foi aquela nossa aula que a gente dançou, que a gente trouxe os movimentos mais fluidos e se preparando para esse movimento agora. Trabalhamos a nossa força interior e agora sim a gente trabalha então essa expansão. E eu trouxe o tema da nossa prática de hoje: clareza é poder. E hoje de manhã, quando eu estava preparando tudo aqui para nossa prática e fiquei pensando, né, me conectando cada vez mais com esse tema, e até coloquei no grupo de vocês ali, no nosso grupo, hoje pela manhã, que a clareza, ela traz para gente os desejos que a gente anseia manifestar. E ontem, naquele áudio que eu mandei no nosso grupo, aquele texto, eu coloquei que para a gente ter clareza, a gente precisa ter acesso à verdade, porque não existe clareza sem verdade. E quantos são os momentos em que a gente mente para a gente, não para o outro, que a gente vai contra os nossos desejos genuínos do nosso coração. E como que a gente vai buscar ter clareza nos nossos caminhos
nas nossas escolhas, nas nossas decisões, mentindo para a gente, tentando esconder e colocar na sombra aquilo que a gente anseia manifestar. Então, nessa luz dessa lua cheia, aonde a gente precisa direcionar essa luz? O que é que a gente está tentando fazer sombra para que a gente esconda um pouquinho mais? Então, essa prática de hoje, ela é uma prática especial. Assim como no yoga a gente tem a saudação ao sol, a gente também tem a saudação à lua. E hoje nós vamos fazer a sequência completa da saudação à lua, se conectando com esse ciclo interno. Então, se tem mulheres aqui no nosso grupo que não menstruam mais, eu vou pedir para que vocês se conectem muito, muito com essa aula de hoje, porque essa aula de hoje ela vem para ajudar a se conectar com esse ciclo que habita em nós, mesmo às vezes a gente negando ele. Então, hoje nós vamos reverenciar essa lua interna. E como nós somos aqui um grupo de mulheres, isso é muito forte. É uma grande potência, porque se conectar com você. Quando eu falo que você está se conectando com o teu ciclo, você está se conectando com a tua natureza verdadeira. A verdadeira natureza da mulher é ser cíclica. E quando a gente chega no ápice, opa, desculpa, entrou uma ligação aqui. Parou. E quando a gente chega no nosso ápice, na nossa lua cheia, é a nossa ovulação. O que que é a ovulação? É o momento em que a gente pode manifestar e gerar uma vida. É a hora que a gente consegue fazer com que a semente brote, germine. Então, a nossa prática de hoje traz todo esse convite de dar à luz, de deixar brotar, de deixar manifestar aquilo que muitas vezes a gente vê onde está a luz e a gente vai fazendo sombra. Então, hoje nós vamos deixar que essa luz dessa lua cheia ilumine. Ai, Julie, mas às vezes a gente tem um tempo para a gente conseguir colocar luz e acessar as nossas verdades. Tem, tem sim. Como eu coloquei ontem no nosso áudio, é como a gente acender a luz daquele quarto bagunçado que a gente só joga as coisas lá dentro e nunca olha como ele tá. Mas chega um momento que a gente acende a luz e a gente olha, mas nem sempre, na hora que a gente vê a bagunça, a gente vai arrumar. Às vezes a gente precisa se preparar para isso. Às vezes a gente precisa de um tempo para isso. Então, quando a gente começa a olhar para as nossas verdades, não significa que a gente precisa sair agindo e fazendo coisas. Às vezes apenas a gente sente no nosso coração, a gente acessa e a gente acomoda na gente para depois entrar nos movimentos, certo? Então, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá bom hoje? Hoje eu mudei de lugar na nossa prática. Hoje vocês estão entrando aqui na minha casa junto comigo. Senti de fazer aqui para experimentar um ambiente um pouquinho mais fechado, para ver se melhorava a qualidade do áudio para vocês também. Tá bom? Thaís está ótima, ai, que bom. Thaís e Rê, se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer da prática, vocês podem escrever. Se quiserem deixar a câmera aberta para eu ver vocês, também tá ótimo. Se preferirem deixar fechado, também tá tudo bem, tá bom? Então, a gente vai começar hoje a nossa prática com alguns exercícios somáticos. O que que são os exercícios somáticos? Eu não consegui abrir a câmera. Ah, deixa eu ver se eu consigo te ajudar aqui. Ó, eu mandei um pedido para ti, ver se tu consegue, se foi alguma coisa aí para ti. Aqui.
Ó, vê. Não veio nada? Deixa eu ver de novo. Que eu consigo fazer um pedido aqui para tu abrir. Vamos ver. Oi de novo. Mas se não, não tem problema. Mas eu gosto de ver vocês, que aí eu consigo ver como que tá fluindo a prática. Mas também não tem problema. Não vai mudar para ti. O que que eu ia falar? Ah, dos exercícios somáticos. O que que são os movimentos somáticos? Então, a gente vai fazer hoje a saudação à Lua, a saudação completa, mas o nosso aquecimento vai ser os exercícios somáticos. Sabe como que funciona o nosso corpo? Sabe o frango? Você pega um frango, ele tem uma pelinha que ela escorrega em cima da carne. O nosso corpo, ele é todinho revestido dessa pelinha. Essa pelinha se chama fáscias. Essas fáscias, quando começam a ganhar movimento no nosso corpo, elas começam a produzir uma lubrificação. E isso faz muito bem para as nossas articulações, ajuda nos nossos processos inflamatórios. E ela vai trazendo um alívio tão gostoso para o nosso corpo que a gente merece sentir. Então, nós vamos começar hoje o nosso aquecimento trabalhando as nossas fáscias. A gente começa com o nosso respiratório, com o nosso centramento, trazendo a nossa presença aqui para essa aula de hoje. E aí, depois, a gente vai começar movimentando um pouquinho as nossas fáscias, trazendo um pouco desses movimentos somáticos. E aí, depois, sim, a gente vai para o yoga propriamente dito, fazendo a nossa saudação à lua. Tá bem? Sentar de uma forma confortável. Ah, inspira, aquele suspiro. Ah, pode fechando os olhos, pode ir posicionando o dedo indicador com o polegar, estendendo os outros dedos, repousando sobre as mãos em Jana Mudra. O Mudra que traz como a qualidade essencial a clareza, o despertar da clareza. Aos poucos a gente vai trazendo não somente o nosso corpo para essa prática, mas também a nossa consciência. Temos vários corpos que habitam em nós. O nosso corpo físico é apenas um deles. Mas é através do corpo físico que todos os outros corpos se manifestam, sentem e expressam. É através do nosso corpo físico que a gente experimenta a vida. Quanto mais a gente se conecta com esse corpo, ouvindo, acolhendo, respeitando, melhor é a experiência que a gente tem nessa aventura chamada vida. Quanto mais desconectadas ficamos do nosso corpo físico, menos qualidade de vida a gente tem. Quando a gente começa a exercitar esse olhar de compaixão com esse corpo, que traz memórias, que tem registrado nas entranhas das células, memórias, histórias, e a gente vai acolhendo com amorosidade, cuidando, como quem cuida, muitas vezes, do filho.
a gente começa a perceber que através desse respeito e desse autocuidado, a vida começa a responder de uma maneira mais positiva, porque estar vivo é um presente. E assim como a gente cuida dos bens materiais que a gente tem, a gente deveria cuidar do nosso corpo, fazendo a manutenção, percebendo quando tem alguma coisa querendo enferrujar. E quanto mais a gente tem esse olhar de compaixão para o nosso corpo e para a nossa história, mais espaço ele tem para se comunicar com a gente. Vem trazendo todos os corpos para habitar nesse corpo físico que está aqui presente, aqui e agora. Traz a mente para cá. Traz a mente para esse corpo, silenciando e convidando a mente para perceber o toque sutil entre os polegares e o dedo indicador. Nesse toque sutil entre a pontinha dos dedos, é possível perceber a vibração do teu coração que pulsa sem que você precise fazer absolutamente nada. Você não precisa pedir para que ele bata, para que ele pulse. Mas enquanto tem vida, ele pulsa. Convida então agora o seu corpo emocional para juntar-se ao corpo físico e ao corpo mental. As emoções são aquelas que nos atravessam muitas vezes, sem que a gente sequer as convide. Mas as nossas emoções também são uma forma de comunicação entre um corpo sutil e um corpo físico. As emoções geram em nós sentimentos e sensações no nosso corpo físico. E enquanto esses corpos se juntam, você vai trazendo cada vez mais a percepção fina e apurada entre o seu dedo polegar e os indicadores que se tocam e sentem a vibração do coração. O coração não somente pulsa de uma forma mecânica, mas ele também, sempre que pulsa, emite uma frequência. E essa frequência sai do centro do teu peito, onde agora você abre o pulso. E essa frequência se expande, começando de dentro do teu corpo, se expandindo para todo o corpo, até as extremidades. E essa frequência do centro do teu corpo, que se espalha por todas as tuas células, sai do teu corpo e forma um campo energético e de vibração à tua volta. Inspira profundo, lento, solta.
E nesse estado de consciência cada vez mais presente, você convida agora espiritual para juntar-se com o seu corpo físico, mental, emocional. E traz o teu corpo espiritual para esse campo. E o corpo espiritual, ele está ligado a esse órgão que pulsa, sem que você precise comandar. É através do coração que você acessa a tua conexão espiritual. E assim como se expande o teu corpo físico em todas as tuas células, ele também se expande nesse campo energético que se forma cada vez que o seu coração bate e te conecta a algo muito independente de qualquer crise. O tema da nossa prática de hoje é clareza é poder. Inspira lento, profundo, sereno e tranquilo. Inspira profundamente, solta o ar lentamente, integrando todos os corpos em um só lugar. O tema da nossa prática de hoje, com clareza é poder. A gente convida essa luz brilhosa, majestosa, potente, que movimenta as águas do mar, que movimenta as águas internas, que movimenta o ventre quando está próximo de parir. É essa força luminosa que impulsiona a criação que a gente convida para estar aqui presente. Imaginando sobre nós, sobre o topo da nossa cabeça, a luz da lua cheia, que brilha com toda a sua força no céu. Quando tudo aqui embaixo está escuro, ela brilha lá no alto. E nesse espaço em que a gente se dedica para uma conexão muito maior através do nosso corpo físico, a gente permite que essa luz brilhe no nosso corpo, no nosso campo, e intenciona que essa clareza se manifeste sem medo, sem receio, apenas aceitando assim como é. E nessa intenção, a gente pede que as verdades apareçam e que as mentirinhas que a gente conta para nós mesmos também apareçam e que a gente acolha com amorosidade, porque tudo tem o seu tempo. E a partir do momento que a gente tem uma visão clara, a gente tem espaço para arrumar, para mexer, sempre com respeito, amorosidade e compaixão. A gente não faz as coisas com pressa, a gente faz com consciência. E quando a gente clama que clareza é poder, a gente não está falando poder material. A gente não está falando daquele poder de manipulação. A gente está falando
no poder de eu posso. Eu posso sentir paz. Eu posso desenvolver meus projetos no tempo. Eu posso receber amor. Eu posso. Você deixa e vira sua mente. Apenas seja acolhido com uma amorosidade. Porque se clareza é poder, é eu colocar na minha vida o eu posso. Para aqueles desejos que muitas vezes a gente nem sequer acessa. Porque a gente os bloqueia, a gente os coloca na sombra. Inspire. Integrando todos os corpos no aqui e no agora. A gente vai desfazendo a posição das nossas mãos. Vai apoiando as duas mãos lá para trás. Vai abrindo o nosso coração. E levemente a gente coloca o nosso cabeça um pouquinho lá para trás, deixando com que a frequência do coração ganhe espaço. Vai levando a cabeça lá para trás, com calma, com leveza. E percebe essa energia livre para circular. Solta a garganta, solta a língua do céu da boca. Se precisar, emite um som. Com a boca aberta, deixando com que o nosso chakra laríngeo permita que a frequência do coração tenha espaço para subir e para expressar. Sente o peito aberto, cabeça para trás, chakra laríngeo aberto. Se precisar, abre um pouquinho a boca. Se precisar, emite um som. Mas permite que isso se expanda. E venha aos pouquinhos, retornando. E a gente vai inclinando o nosso tronco lá para frente. Fazendo uma curva com a nossa coluna. Traz o queixo na direção do peito, arredonda a coluna. Acolhe o teu corpo, acolhe o teu coração. Sente um pouquinho da expansão lá no teu quadril. Vem desenrolando lentamente. A gente vai deitar devagarinho lá no chão. Pode deixar os dois pés no chão, as duas pernas flexionadas. Ao deitar, percebe o teu corpo. Se existem pontos de tensão e vai soltando o corpo. A gente vai levar os dois braços lá para cima e aí a gente começa os nossos exercícios somáticos. Agora, com os braços para cima, você vai subir mais um pouquinho, como quem tira as escápulas do chão, como se tivesse alguém te puxando lá para cima. E volta, espalhando as escápulas no chão.
Coloca elas bem para cima e aí você espalha as escápulas no chão de novo. Bem lá para cima e volta as escápulas no chão de novo. Eleva lá para cima, como se alguém estivesse te puxando. E aí volta novamente. Mais uma vez, bem lá para cima. E aí volta novamente. Então, como eu expliquei lá no início, esses são os nossos exercícios somáticos, onde a gente vai trabalhando as nossas fáscias. A partir daqui, eu vou pedir para você deixar os dedos das mãos bem abertos. Você vai inspirar nessa posição e quando soltar o ar, você vai abrir os braços, como se alguém estivesse puxando as extremidades. Você vai inspirar e vai voltar lá para cima. E quando soltar o ar, você vai abrindo e descendo os braços, como se alguém puxasse a pontinha dos dedos lá para fora. Abre bem. Inspira, retornando lá para cima. E vai soltando o ar, abrindo. Como se alguém estivesse te puxando. Mantenha os braços abertos. E abre ele como se tivesse realmente alguém te puxando para fora. E percebe como isso mexe lá nas articulações dos teus ombros. E agora você vai girar as palmas das mãos para baixo, rotacionando até onde tu conseguir e depois para fora. Deitada no chão, espiralando o braço todo para dentro e depois todo para fora. Espiralando as vértebras que envolvem os ombros, os cotovelos e os punhos. E assim a gente vai acordando as nossas faces, lubrificando o nosso corpo e as nossas articulações. Gira. Gira o máximo que conseguir para fora e o máximo que conseguir do lado de dentro. Traz os braços lá para cima de novo e a gente faz essa rotação completa lá em cima. E você vai fazendo esse movimento com os dedos das mãos bem abertos. Ó, gira tudo que conseguir pro lado de dentro. Gira tudo que conseguir pro lado de fora. A gente vai trazendo um movimento sutil que envolve todo o nosso corpo, mas com muito respeito por ele. Sem movimentos agressivos, são movimentos terapêuticos. Muito bem. Agora você vai posicionar as mãos atrás do teu pescoço, como que está descansando. Abre bem os cotovelos e você vai expandir mais o teu peito. Então percebe o teu externo, esse ossinho que fica bem no centro das costelas, aberto. Cuida para o queixo não ficar para baixo. Posiciona as suas mãos no jeito que o queixo fique para cima. E aqui você dá mais espaço para o teu coração pulsar. E nessa posição, se estiver confortável, com as mãos embaixo da cabeça, você vai deixar os teus pés com os calcanhares elevados. E a gente vai afastar os dois joelhos, ampliando o movimento da nossa pelve. Fecha as duas pernas juntinhas e afasta, soltando o ar quando afasta e inspirando quando você junta as duas pernas. Afasta até o máximo que você conseguir
abrindo e expandindo a região pélvica e junta novamente. Então, solta o ar quando está afastando e inspira quando está juntando as duas pernas. Agora, a gente afasta as duas pernas. A gente vai esticando elas lá para baixo, com as pernas afastadas, até que elas se unem novamente lá embaixo. E agora a gente vai esticar os braços lá para trás, tracionando o corpo. Levanta a pontinha dos pés, bem para cima, bem para cima. Contrai essa musculatura, espreguiça, como se alguém estivesse puxando as mãos lá para o alto, puxando teus pés lá para baixo. E agora você solta o corpo relaxado no chão. E mais uma vez, você vai esticar os braços lá para cima, esticar bem as pernas lá para baixo, apontar os dedos dos pés bem para cima, contrai, contrai, contrai e traciona, como se tivesse uma máquina puxando mãos para o alto e pés para baixo. E solta todo o corpo no chão novamente, relaxado. Mais uma vez. Estica, 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 traciona, traciona, como se tivesse alguém te puxando, pés bem para cima, músculos das coxas ativos e contraídos. Inspira nessa posição e solta, derretendo o corpo todo lá no chão. Até a Chica, minha cachorra que tá aqui do lado, deu uma suspirada, gente. Relaxando. Junta mais uma vez as duas pernas. Eleva as duas pernas do chão. Segura lá nos tornozelos e afasta. Se você conseguir, pode juntar sola do pé com sola do pé. Se não conseguir, não tem problema. Segura lá nos tornozelos. Se conseguir, junta a sola do pé com sola do pé e afasta os dois joelhos. Então, a gente vai abrindo o nosso quadril e você vai fazendo um movimento para baixo e para cima. Ampliando o movimento dos joelhos e fechando um pouquinho mais. A gente vai ampliando a abertura do nosso quadril para ganhar mais espaço no nosso quadril. Então, vem para frente, para trás. O movimento é bem curtinho. Para frente, para trás. E os joelhos bem afastados. E depois disso, a gente gira, rolando para um lado, para o outro, massageando a nossa lombar. Muito bem. E agora pode ir soltando os dois pés, colocando eles no chão. Abre os dois braços na linha dos ombros. Gira as duas pernas para um lado e olha para o outro lado, para o lado contrário das pernas. Fazendo uma torção com o corpo todo. E assim a gente vai ganhando espaço entre as nossas vértebras da coluna, permitindo que o nosso fluxo de energia consiga circular livremente pelo nosso corpo. Inspira nessa posição. Percebe os movimentos internos da tua respiração. Quando você está com o corpo em torção. E aí a gente vai girando para o outro lado. E olha para o lado ao contrário das pernas.
E nessa posição em torção, vai trazendo essa consciência respiratória, percebendo o movimento interno da respiração, das costelas se expandindo e voltando. Vamos retornando lá para o centro. Gira de lado para que a gente possa se levantar. E aí, a gente vai ficar nessa posição de 4 apoios. Nessa posição de 4 apoios, você vai fazer um movimento só com a tua perna direita. O teu pé vai para fora e vai para dentro, o máximo que conseguir. Então, ó, para fora o pé, para dentro. Uma perna fica paradinha e a outra a gente gira. E aqui a gente vai trabalhando uma rotação entre o nosso fêmur e o nosso quadril. Então a gente vai lubrificando essas articulações. Ó, pé lá para dentro, ele passa por cima da outra perna que está lá embaixo e gira para fora. Eu vou fazer de costas para vocês verem o meu pé movimentando. Ó, pé para um lado, pé para o outro. O máximo que vocês conseguirem da amplitude desse movimento. Muito bem. E agora a gente vai fazer com a outra perna. Então o pé vai para dentro e vai para fora, rotacionando lá dentro do quadril. Para dentro, para fora. E vai trazendo essa consciência para essas articulações que estão sendo lubrificadas. Mais uma vez, movimento para dentro e para fora. Agora, a gente vai sentar lá nos nossos calcanhares, vai esticar bem os braços lá na frente, alongando braços e escápulas. E nesse movimento, olha só como a gente sobe. A gente sobe curvando a coluna, a gente vai um pouquinho mais lá para frente, empina o bumbum para trás, para voltar, e a gente senta novamente nos calcanhares. A gente faz uma onda com o nosso corpo. Deixa eu tirar minha camiseta para vocês observarem. Ó, a gente está aqui na posição da criança. A gente vem numa curva redondinha para cima. Aí a gente vai lá para frente, empina o bumbum e senta novamente na posição da criança. Arredonda a coluna, empina o bumbum, olha para cima e retorna. Então a gente vai fazendo esse movimento de onda, coluna para frente, para trás, olha para cima e vai percebendo as vértebras da coluna. Ó, para cima, olhou lá para frente, empina o bumbum e volta. Curva a coluna lá para cima, sobe o tronco, empina o bumbum, olha lá para frente e retorna. Vem fazendo esse movimento. E assim que você pegou o jeitinho do movimento, você traz o fluxo respiratório. Então, inspira, sobe. Solta o ar e volta. Inspira. Empina o bumbum, olha para cima, solta o ar. Inspira, curva. Solta o ar e volta. Mais uma vez, inspira. E volta. Pode ficar um pouquinho lá na posição da criança.
Pode ir escorregando os dois braços lá para trás. Apoia a testa lá no chão. Se for difícil ficar na posição da criança dessa forma como eu estou, você pode deitar de lado. Também é possível você fazer o movimento, desfrutar das qualidades sem forçar o joelho. Vem desenrolando lentamente, levantando o tronco. Muito bem. Como é que vocês estão? Como que vocês estão? Bem? Então, a gente fez um pouco dos nossos exercícios somáticos. Ai, gente, é tão gostoso, né? Ai, dá para fazer uma aula só de somáticos. A gente sai assim com o corpo restaurado. Bem, então já estamos com o nosso corpo mais maleável, mais flexível. Então, agora a gente vai fazer a primeira saudação à Lua. A primeira sequência, eu vou passar ela de uma maneira mais didática, para que vocês entendam. Adorei. Ai, é muito bom, né? Ai, acorda o corpo de uma maneira assim tão gostosa, né? Sem pressionar nada, é muito bom. Exercícios somáticos é vida mesmo. Nosso corpo necessita. Agora a gente vai fazer então a saudação à Lua. A saudação à Lua, primeira forma, então, didática, eu explicando para vocês como que a gente faz. E aí depois a gente vai fazer ela todinha numa sequência só. Um movimento atrás do outro. Que aí a gente chama de Vinyasa Yoga, que é quando a gente vai passando pelas posturas de uma maneira mais fluida. Então a gente vai fazer uma vez para um lado, porque a gente vai fazer com perna direita, depois com perna esquerda. E aí, depois, a segunda vez que a gente for fazer para os dois lados, a gente vai fazer um pouco mais fluido. Então, primeira etapa agora, dessa forma mais didática. Meu horário, para não me perder no tempo. Então, vamos lá. Entramos no nosso Tadasana. Junta não, desculpa. Deixa os dois pés na largura dos quadris. E a gente começa, então, na postura em pé. Lembrando que o nosso Tadasana não é qualquer Tadasana. Tadasana é a postura da montanha. Como que a gente se coloca na postura da montanha? Levanta os dedinhos dos pés, ancorando no tapetinho e percebendo todo o solado dos pés lá no chão. Traz uma ativação nas coxas, contrai elas levemente. Abre o teu quadril, ativa essa região da pelve, traz força para o centro do abdômen, ativa os bandas do abdômen, os músculos do abdômen, abre o peito. Hoje nós trabalhamos essa abertura do nosso chakra cardíaco. Traz os ombros para trás como se você estivesse tirando um lenço. E o queixo fica paralelo ao chão. Nem para cima, nem para baixo. Olhando para frente, com um leve sorriso no rosto. Olhar fixo, forte. De quem está sendo iluminado. Sorriso nesse rosto. Juntamos as duas mãos frente ao peito, em Anjali Mudra. E sentimos a qualidade de estar nessa postura com as mãos unidas, frente ao peito. Como quem com respeito começa o movimento da saudação à luz, pedindo que essa luz ilumine todas as entranhas do nosso corpo, das nossas células, os registros que aqui estão armazenados, com amorosidade, com paixão e alegria, lembrando que toda luz traz uma informação, mas que essa informação pode ser apenas acolhida
e que a gente não precisa fazer absolutamente nada agora. Com as mãos frente ao peito, como quem reverencia todos os seus corpos, físico, mental, emocional e espiritual. A gente vai elevando as duas mãos unidas lá para cima, passando frente ao centro dos olhos, nosso terceiro olho, que ativa a nossa intuição e eleva essas mãos lá para o alto. Sente a qualidade de estar em Anjali Mudra, lá no alto, na postura da montanha, que é raiz, traz estabilidade, coragem e força interna. A partir daqui, a gente vai pendendo com as duas mãos, vai pendendo o corpo para o lado direito. Onde está o nosso sol? Inspira, volta para o centro e a gente vai para o nosso lado esquerdo, onde está a nossa lua. E assim, a gente vai integrando as nossas polaridades de energia feminina e masculina, voltando lá para o centro. Sol e lua, direita e esquerda. E vem trazendo mais uma vez as duas mãos para o centro do nosso peito. Afasta as duas pernas. Afasta as duas mãos. Estica braços e pernas. E os pés ficam para frente. Formando então agora uma estrela de 5 pontas. Que brilha. Está estável na sua luz. E assim como brilha, também se ilumina com a própria luz. Segura um pouquinho na estrela de 5 pontas. Sente a estabilidade, a força do corpo, o peso dos braços sobre os ombros, mas que não traz esforço, e sim estabilidade na posição. Agora a gente vai girar os nossos pés levemente para fora e a gente vai entrar na postura da deusa, flexionando os nossos joelhos e também os nossos braços. Para quem sente um pouco mais, que é mais desafiador se comunicar, vai colocar a língua para fora, nessa posição. Volta para a estrela de 5 pontas, inspira. Solta o ar e vem para a deusa. Volta mais uma vez. Inspira e volta para a estrela de 5 pontas. Solta o ar e volta para a deusa. Pode colocar a língua para fora. Inspira, volta para a estrela de 5 pontas. Agora você vai virar o teu pé direito do lado de fora, bem para fora. E aí você vai deixar a tua perna de trás um pouquinho mais para trás. E aí a gente entra no nosso guerreiro. Olha lá para frente, para a mão da frente. Ativa as coxas. Alinha a tua postura. E aí você vai colocar a mão de trás lá na coxa e a mão da frente lá para cima, fazendo guerreiro invertido. Retornou. Estica a perna da frente e vai colocando a mão direita lá na perna direita. E olha lá para a mão de cima se conseguir. Vai trazendo a mão lá de cima, lá para baixo. Mão direita também lá no chão.
E a gente vai dobrar a perna da frente, entrando no nosso corredor. E aí você pode dobrar a perna de trás ou deixar a perna de trás esticada, como ficar mais confortável nesse momento. A partir dessa posição do corredor, a gente vai deixar a mão direita no chão e vai colocar a mão esquerda lá para cima, fazendo uma torção. Mas como fica confortável para você agora? Se fica melhor com o joelho no chão, joelho no chão. Se é possível esticar o joelho, pode esticar o joelho. E aí a gente vai fazer a mesma coisa para o outro lado, com a mesma perna no chão. Torceu para um lado, torceu para o outro. Retornou um pouquinho para cada lado. Apoia o joelho lá no chão. Fica ainda com essa mesma posição da perna direita lá na frente. Só que agora a gente vai apoiar o corpo na perna esquerda e desce lá na lateral. Mão lá no chão, desce lá pro lado. Se ficar, se dói o joelho, pode colocar a mantinha no joelho também. Aqui. Depois a gente vai tornando, vai apoiar a mão lá na perna que tá fora e vai torcer pro outro lado. E esse pé que tá na base vai para cima. Aí, voltou. E agora a gente vai para a postura da criança. Relaxou lá embaixo. Quem conseguir, apoia a cabeça lá no chão. Traz os dois braços para trás. Estica eles lá em cima. Com as mãos cruzadas. Se for possível. Se não for possível, pode deixar elas lá para trás do lado do corpo. Vocês estão bem? Muito bem. Saindo da postura da criança, a gente vem para a posição de 4 apoios e entra lá no nosso lado, empurrando os calcanhares para o chão, as mãos também, e o quadril vai lá para cima, bem para cima. E agora a gente vem caminhando com as duas mãos e vem desenrolando a nossa postura até chegar à postura da montanha novamente. Muito bem. Tudo isso é a saudação da lua. Mas temos lado direito e temos lado esquerdo. E não podemos ficar assim, né? Trabalhado só o lado direito. Então agora a gente vai fazer para o lado esquerdo. Antes da gente fazer o lado esquerdo, para um pouquinho no Tadasana e percebe o teu corpo. Como ele está sendo trabalhado apenas um lado dele. E agora a gente vai fazer de forma didática para o outro lado e depois a gente vai fazer de uma forma mais fluida. Tá bem? Então vamos lá. Junta as duas mãos em Anjali Mudra. Como quem reverencia essa prática e agradece a oportunidade de estar aqui, trazendo esse movimento
cheio de intenção e conexão. Elevamos então as mãos lá para o alto, reverenciando tudo aquilo que está para muito além do nosso controle. Sorriso no rosto, inspira na posição. Desce para o lado esquerdo. Inspira no centro direito. Inspira, sobe. Traz as duas mãos no centro do peito novamente. Afasta as duas pernas. Abre os braços na estrela de 5 pontas. Posiciona os pés para fora. E entramos na postura da deusa. Inspira e volta. Soltamos o ar, voltamos na postura da deusa. Inspira, volta. Mais uma vez, voltamos na postura da deusa. Inspira, volta. Giramos então o pé esquerdo para o lado de fora. E vamos para o nosso guerreiro. Desce. Posição firme, estável. Olha para a mão lá da frente. Olhar fixo, forte. E aí a gente inverte o nosso guerreiro. Lá para cima. Mão lá atrás da coxa. Olha lá para cima. Estica a perna da frente. Mão esquerda lá na perna esquerda. Outro braço direito lá para cima. Flexiona a perna esquerda. Traz as duas mãos, uma para cada lado da perna. E entramos no nosso corredor. Pode ficar com a perna esticada ou flexionada. E aí a gente vai abrir então o braço lá para cima. Tanto faz o lado porque a gente vai fazer para os dois. Retorna. E torce para o outro lado. Voltou lá para o corredor. Apoia o joelho no chão. Transferimos, então, o peso do nosso corpo lá para a perna direita. Mão direita do ladinho da perna direita. E estica o braço lá em cima. Inspira, volta. Pé que tá lá embaixo, dedinhos para cima. E alonga para o outro lado. Voltando. Vamos lá para a postura da criança. Quem conseguir, junta as duas mãos lá para trás. Eleva os dois braços. Se não for possível, não tem problema. Deixa os braços do lado do corpo. Retorna. Apoia as mãos lá no chão. Vamos para o 4 apoios. E agora a gente vai para o Adho Mukha, esticando as pernas, quadril lá para cima. Sobe o quadril. Coloca o quadril bem para o alto, como se estivesse empinando o bumbum nessa postura. E vem caminhando com as duas mãos. E vai desenrolando o corpo todo. Retornamos na postura da montanha. Então, fizemos para os dois lados agora. Percebe o corpo? Agora a gente está com o nosso corpo equilibrado. Então, podemos fazer agora a sequência toda, um atrás do outro, uma vez?
Vai? Pegaram a sequência? Então vamos lá. Só tomar uma aguinha. Postura da montanha. Mãos no centro do peito, em Anjali Mudra. Inspira. Solta o ar, sobe. Inspira. Desce para a direita. Inspira, volta no centro. Desce para a esquerda. Inspira, volta no centro. Traz as duas mãos no centro do peito. Afasta as duas pernas. Abre os braços na estrela de 5 pontas. Vira os pés para fora para a gente entrar na postura da deusa. Inspira nessa posição. Soltou o ar e desceu. Uma vez só agora. Inspira e volta na estrela de 5 pontas. Pé direito para o lado de fora e a gente desce no herói. Firme, forte, estável, mas também confortável. Olha lá para a mão da frente. Invertemos o nosso herói, reverenciando lá para o alto. Inspira, volta, estica a perna que está flexionada e a mão direita vai lá na perna esquerda. Se conseguir, olha para a mão que está lá em cima. Flexiona a perna direita, mãos do lado do pé que está lá embaixo. Entramos no corredor, perna esticada, faz a torção. Então, mantenha a mão esquerda no chão, mão direita lá para cima. Retorna, mão esquerda lá para cima. Retorna, coloca o joelho lá no chão, transferimos o corpo para a perna esquerda, perna direita esticada. Mão lá no chão e estica lá na lateral. Abre as costelas. Dá espaço pro corpo. Voltou. Mão direita sobre a perna direita. Outro lado. Inspira, volta. Postura da criança. Quem conseguir, mãos lá atrás e estica os braços. Voltou os braços. Vamos lá para 4 apoios. E sobe os joelhos, quadril lá para o alto. Estica bem as duas pernas. Braços, cabeça entre os dois braços. Desculpa. E aí vem caminhando com as duas mãos. Até que a gente venha desenrolando. E volta para a postura da montanha. Junta as mãos na frente do peito. Eleva os dois braços lá para o alto. Inspira na posição, solta o ar e desce para o lado esquerdo. Inspira, volta para o centro, desce para o lado direito. Inspira, volta lá no centro. Abre as duas pernas, afasta elas. Traz as duas mãos lá na linha dos ombros. Estrela de 5 pontas. Pés para fora. Entra na postura da deusa. Inspira, volta na estrela de 5 pontas.
Pé esquerdo pro lado de fora, entramos no nosso guerreiro. Olha para a mão lá da frente. Fixo, forte, mais estável. Mão direita lá na perna direita, lá para cima. Esticou a perna da frente, mão esquerda na perna esquerda, sobe. Se conseguir, olha para a mão que está lá no alto. Flexionou as duas, flexiona a perna esquerda, mãos na lateral do pé. Se conseguir pernas esticadas, ok. Se não, flexiona. E aí, girou lá para o alto. Mão esquerda lá para cima. Voltou lá para o meio, mão direita lá para cima. Voltou, joelho lá no chão. Transferimos o corpo lá para a perna direita. Mão direita lá no chão. Estica. Abre espaço para essas costelas. Sorrisão nesse rosto. Volta. Mão esquerda sobre a perna esquerda. E a gente alonga lá para o outro lado agora. O joelho que está no chão é o direito agora. Voltou. Postura da criança. Mãos lá atrás. Quem conseguir, estica lá para cima. Se não conseguir esticar lá para cima, não tem problema. Deixa elas lá para trás. Desce os braços. Entra em 4 apoios. Vira os dedinhos dos pés lá para trás. Ativa e sobe o quadril. Aí a gente vem retornando, caminha com as mãos e vem desenrolando até chegar lá em cima novamente. Junta as mãos frente ao peito e sente as qualidades da saudação à lua. Equilibradas, polaridades equilibradas. Dentro do yoga, a gente tem o Sankalpa, que é a nossa visão clara daquilo que a gente deseja, aquela imagem daquilo que a gente almeja alcançar. Pode ser uma frase, pode ser uma imagem, mas traz para esse momento de olhos fechados, mãos unidas frente ao peito. Traz essa visão clara para o lugar onde você está caminhando. Sem pressa, mas também sem pausa. Vai soltando as duas mãos, vamos lá para o chão. Antes de encerrarmos a nossa prática, a gente vai para a nossa invertida. E aí a gente vai para o nosso Shavasana. Então podem ir lá para o chão. Podem elevar o quadril lá do chão. Apoia as duas mãos lá no bumbum. E aí quem conseguir vai levantando as pernas. Pode colocar as pernas lá para trás também. E fica um pouquinho na invertida.
Se ficar muito difícil, elevando o quadril dessa maneira, com os pés fora do chão, vocês podem fazer a ponte também, que também traz as qualidades da invertida. Então, pode deixar os pés no chão e elevar o quadril. É possível adaptar dessa forma também. Quem consegue fazer a vela, pode colocar as pernas lá para o alto. No teu tempo, vai desfazendo a postura. Quem está com a mantinha do lado, já pode usar a mantinha para se cobrir. Podem ir deitando lá no chão, repousando os braços do lado do corpo, as pernas soltinhas lá no chão. E vai relaxando. Fechando os olhos e derretendo o corpo todo. Percebe se tem algum ponto tenso. E a gente vai escaneando o nosso corpo, derretendo todo o corpo lá no chão, trazendo então uma sensação profunda de relaxamento. Começa trazendo a consciência para os pés, pé direito, pé esquerdo, dedinhos dos pés direito e esquerdo, estendendo o relaxamento para os tornozelos, panturrilhas e a articulação dos joelhos. Solta os quadris. Área do nosso corpo que expande a nossa energia, que comanda o fluxo das nossas águas internas. E vai expandindo o relaxamento para todo o abdômen, lugar que armazena as nossas vísceras, nossos órgãos internos, relaxando as nossas costelas, dando espaço para o nosso pulmão, para os nossos pulmões, coração. Solta. Relaxa os ombros, as escápulas. Expande essa sensação gostosa de derretimento nos braços, cotovelos, antebraços, mãos, dedos das mãos. Solta o pescoço. Solta o pescoço. Solta o pescoço. Solta a língua do céu da boca. Relaxa o maxilar. Relaxa a face. Descontraia.
Deixa o corpo completamente derretido, solto lá no chão. Vamos trazendo a consciência para a nossa respiração, percebendo o toque sutil do ar que entra pelas narinas. Existe um breve intervalo entre a inspiração e a expiração. E a gente vai ativando essas sutilezas, trazendo a consciência para o aqui e para o agora. Colocando um sorriso no rosto, com a alegria de quem se permitiu se colocar em movimento, trazendo luz, clareza para o poder intrínseco que habita em nosso ser. Esse poder intrínseco é aquele poder do eu posso. E esse eu posso é a permissão que a gente mesmo se oferece para aquilo que a gente deseja sentir e manifestar. Clareza é poder. E é poder também olhar com amorosidade para as nossas verdades, com compaixão, respeitando o nosso tempo e respeitando o nosso espaço. Hoje o nosso corpo abriu espaço para a luz entrar. Inspira profundo. Vai trazendo movimento para a pontinha dos dedos das mãos. Vai movimentando os pés. Devagarinho. Vai girando de lado. Flexiona as duas pernas, fica na postura da criança de lado. Abraça. Traz aquele abraço carinhoso, acolhedor, um abraço que não cobra, um abraço que só acolhe. Aquele acolhimento que só a gente sabe qual é o acolhimento que a gente precisa. Abraça, se abraça com carinho, com gratidão por estar aqui, dedicando o teu maior recurso, que é o teu tempo, para se conectar com você. Ninguém pode fazer isso por você. Vai desfazendo esse abraço, desfazendo o toque na pele, e aí no teu tempo, vem se levantando.
Pode sentar. E antes da gente encerrar, a gente vai pegar o dedo indicador, o dedo do meio, eu sempre esqueço o nome dele. Vai colocar os dois, aqui na palma das mãos. Esses dois dedinhos, o dedo anelar e o dedo mínimo, vão ficar esticados e o nosso polegar também. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai fechar a nossa narina direita com o nosso polegar e a gente vai depois fechar a nossa narina esquerda com o nosso anelar. Então, primeiro a gente vai fechar aqui a nossa narina direita com o polegar. A gente inspira pela nossa narina esquerda. Então, inspira só com uma narina. Terminou a inspiração, você vai fechar essa narina e vai soltar o ar com a outra narina. Vai inspirar com a narina direita. Terminou a inspiração, fecha e solta com a narina esquerda. Inspira com a narina esquerda. Fecha a narina esquerda, solta o ar com a narina direita. Inspira com a narina direita. Fecha, solta o ar com a narina esquerda. Inspira com a esquerda. Fecha ela, solta o ar com a narina direita. Inspira. Fecha a narina direita, solta o ar com a narina esquerda. Inspira. Fecha a narina esquerda, solta o ar com a direita. Inspira. Fecha a narina direita, solta o ar com a esquerda. Inspirou, solta com as duas. Inspira com as duas, solta o ar com as duas. Mais uma inspiração profunda com as duas. Solta com as duas. Coloca a mão direita sobre o coração, mão esquerda sobre a mão direita. Tranquiliza a respiração. Eu permito que a clareza permeie o meu ser. Eu permito ter uma visão clara sobre os meus caminhos e sobre as minhas verdades. Com compaixão, acolho a clareza, a verdade que eu manifesto.
E assim, me expresso com muito mais facilidade. Eu crio com verdade e amorosidade. Junta as duas mãos frente ao peito em Anjali Mudra. Inspira profundo. Encerramos a nossa prática. Namastê. Infinitamente grata pela oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã de hoje. Desfrutem das qualidades desses movimentos, de toda a receptividade dessa energia que aqui se manifesta e se expande. Lindo dia para vocês. Como é que vocês estão? Ah, aqui, ó. Muito bom, muito bom. Meninas, quando tiverem um tempinho, me mandem feedback. Se vocês gostaram da aula, podem mandar ali no WhatsApp também. Tá joia? Muito feliz de estar com vocês. Fabi, muito bom, feliz que tu entrou. Eu vou disponibilizar a gravação. Eu não lembro se tu chegou a pegar o comecinho. Foi ótimo, como sempre. Ai, que bom, feliz. Esse é o objetivo, né? Que a gente desfrute muito desse momento. Tá joia? Excelente dia para vocês. E fiquem à vontade para me mandar os feedbacks ali no WhatsApp também. Beijo grande. Tchau, tchau.